Nós temos visto aqui em nossa aula de Escola Bíblica Dominical uma série intitulada Eclesiologia, Igrejas em Crise. Desde já, quero dizer que os nossos canais estão abertos para perguntas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você pode enviar sua pergunta na medida que nós formos aqui caminhando pelos pontos, pelos itens da nossa aula. Você, então, pode perguntar e a gente vai aqui respondendo na medida do possível. Igrejas em crise. Esses dias de pandemia, nós temos visto muito disso, né? Muitas igrejas repensando suas práticas, tendo que reinventar a forma de comunicar-se aos seus membros, à comunidade, e o quanto nós podemos adaptar a funcionalidade da igreja enquanto organização sem ferir a Sagrada Escritura. Qual será o impacto também de toda esta situação que estamos vivendo, o distanciamento dos membros, uma mudança da forma de pastorear? Qual será o impacto disso lá na frente, na vida, na saúde espiritual da igreja? Nós temos igrejas em crise neste momento. Algumas porque se valiam desta condição do grupo reunido para fazer as piores das maldades em relação às questões financeiras, e agora se veem numa crise financeira. Outras que, por falta de uma boa orientação, de um bom parâmetro para liderança, para governo da igreja, estão vivendo agora uma crise de decisões, de liderança, de tomadas de rumo. Enfim, nós temos então hoje uma crise justa, motivada por esta situação da pandemia que não era esperado e nem foi planejado por igreja nenhuma. E também temos aquela igreja que já vem em crise de muito tempo. Crise de identidade, crise em relação ao cumprimento daquilo que a Escritura diz, crise sobre o culto. Esse problema já é de longa data. Então, para tentar falar dessas duas dificuldades, nós escolhemos este tema para a nossa escola dominical. Eclesiologia, igrejas em crise. Nós já vimos aqui que a igreja não sou eu. Algo que é muito comum ser dito, a igreja sou eu, isso não é verdade. A igreja somos nós, o coletivo. Nunca um indivíduo, nunca uma pessoa à parte. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu posso dizer, então, no singular, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas não posso dizer no singular, eu sou a igreja. Esta é uma confusão muito feita entre igreja, a instituição, a organização criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para reunir os seus eleitos, e o templo, o espaço físico. De fato, o espaço físico da igreja não são mais as paredes, mas sim, eu sou o templo. Mas quando nós pensamos em ser igreja, a organização, o grupo pensado pelo Senhor Jesus Cristo para edificação, para trabalho, para adoração, então não pode ser um indivíduo, sempre temos que pensar coletivamente. Depois nós vimos, na semana passada, igreja para quê? Será que é necessário esse grupo de pessoas, esta organização? E nós vimos que sim, é necessário para o consolo, para o conforto, para a edificação, para chamar a atenção, para a adoração, porque esta foi a forma que Deus escolheu ser adorado, Ele quer ser adorado com o povo reunido. Nós vimos isso no Salmo 149, esta convocação para que a Assembleia dos Santos, a igreja reunida, louvasse e bendizesse o nome do Senhor. Nós vimos que onde há união, a comunhão do povo de Deus, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E hoje nós veremos igreja de quem? De quem é a igreja? A quem ela pertence? Porque nos dias que temos vivido, parece que cada vez mais líderes autoritários despontam, reivindicando para si o direito de fazer o que quiser da igreja. E achando muito ruim com aqueles que discordam deles, alguns até expulsando os seus membros. Mas será que, de fato, Deus dá a nós, líderes, algum tipo de prerrogativa como esta, de ter a igreja para nós, como se fôssemos nós os donos da igreja? É óbvio que não. E nós veremos, então, a quem pertence a igreja. É importante nós estudarmos este assunto hoje para a nossa motivação, para o nosso ânimo. Porque, de fato, quando nós olhamos as lideranças, quando nós vemos muitos homens pecadores, falhos, fazendo tantas loucuras dentro da igreja, bate em nós um certo desconforto de imaginar, olha, não tem jeito.
Não dá para congregar, porque não tem igreja que preste, não tem líder a quem a gente possa depositar a nossa confiança e descansar de que está nos conduzindo diante daquilo que ordena a Escritura. Mas não desanime. Não se esqueça que a igreja não pertence a uma denominação. A igreja não pertence ao pastor A, B, C ou D. A igreja não pertence a um sistema de governo, seja ele episcopal, seja ele representativo, seja ele congregacional. Não, a igreja pertence ao Senhor Jesus. E é disso que nós vamos falar nesta manhã. Quero começar então pedindo que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso de número 18. Mateus 16, 18. Mais uma vez, se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Na medida que a gente for caminhando nos pontos aqui, a gente responde. Mateus 16, 18 nos diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aqui um texto muito conhecido, usado no romanismo para validar a condição papal, no entendimento de que Pedro é o cabeça, é o líder maior da igreja, é a figura papal. O que nós discordamos, nós entendemos aqui que a pedra onde a igreja é edificada é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é a base, é o alicerce, é o fundamento da igreja. Mas nós temos aqui, sim, uma questão interessante em relação à figura de Pedro. Pedro está sendo, sim, colocado pelo Senhor Jesus como um líder da igreja, mas não como sendo ele o fundamento, o princípio da igreja do Senhor. Nós temos então aqui Jesus falando três coisas interessantes para Pedro. Primeiro, dizendo a ele que o próprio Senhor Jesus, muito obrigado, seria o edificador da igreja. Observe que, embora Jesus compartilhe a questão da liderança com Pedro, ele diz: edificarei a minha igreja. Jesus se identifica como sendo ele o dono, a minha igreja, se identifica como sendo ele o edificador, eu edificarei, e deixa para a igreja também uma promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vejamos então, primeiramente, que Jesus se identifica como sendo o dono, é a minha igreja. Pedro, eu vou edificar, mas vou edificar a minha igreja, não é a sua igreja, não é a igreja dos apóstolos, não é a igreja dos presbiterianos, do batistas, dos assembleianos, é a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como que alguém pode ser dono de alguma coisa? Duas formas, ou você compra alguma coisa, ou você ganha alguma coisa de alguém. Aí você então se tornou dono daquilo. Vejamos que Jesus completa isso por excelência. Jesus é o dono da igreja primeiramente porque ele a recebeu do Pai. Veja em Efésios capítulo 1, versículo 22, que nos diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, se referindo ter dado a Jesus, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, o corpo de Jesus, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vejamos então aqui que o texto fala que o Pai deu ao Filho para que ele, o Filho, fosse o cabeça do corpo que é dele, o Filho Jesus, deu à igreja. Jesus é o dono da igreja, então, primeiro porque ele a recebeu do Pai. Você é dono quando ganha alguma coisa. E Jesus ganhou a igreja do Pai. O Pai o colocou como cabeça, como Senhor da igreja. Por isso que, por mais que nós soframos com o desvio de muitos líderes, nós não podemos nos esquecer. O Pai deu a igreja para o Senhor Jesus. Ele é o dono dela. Vá agora em Apocalipse, capítulo de número 5, nós veremos que Jesus não apenas ganhou do Pai a igreja, como a comprou com o seu sangue. Apocalipse 5, verso 9 diz assim: E entoava um novo cântico dizendo: Digno és, se referindo ao Cordeiro, de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja, Jesus ganhou do Pai, Efésios 1, 22, Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Apocalipse 5, verso 9. Quando nós, então, nos deparamos com este texto, nós temos a plena certeza e convicção de que o Senhor Jesus é o dono da igreja.
Reverendo Canelhas ilustrou e trouxe para nós, no seminário, uma exposição deste texto e usou a seguinte ilustração. Disse ele que chegou, certa feita, um homem na igreja e falou: eu queria falar com o dono da igreja. Aí o pastor olhou assim: tem certeza que quer falar com o dono da igreja? Eu quero falar com o dono da igreja porque eu tenho que esclarecer algumas coisas, eu preciso dizer algumas coisas que estão acontecendo, eu tenho que falar com o dono da igreja. O pastor, muito sábio, olhou aquela situação, convidou aquele homem para entrar. Aquele homem, então, se preparou para falar com alguém fisicamente ali na sua frente. O pastor olhou para ele e falou: então ajoelhe aí e vamos falar com o dono da igreja. E ele olhou estranho: opa, como assim? Para falar com o dono da igreja, só ajoelhando, orando e clamando, porque o Senhor Jesus é o dono da igreja. Isso é muito importante nós termos em mente nos nossos dias. Primeiramente, para nos motivar, como eu já disse aqui. Mas muito importante também para que nós entendamos qual é o nosso papel enquanto parte da igreja do Senhor. Com certeza você talvez já tenha congregado, frequentado, acompanhado uma igreja que parecia ter donos. E isso é triste. Talvez aquela família mais velha da igreja, do bisavô que doou o terreno, do pai que construiu, dos netos e filhos que cresceram ali, e talvez aquela família se veja como dona daquele espaço. Cansei de ouvir comentários assim. Ou talvez aquela igreja em que um presbítero, ou um diácono, ou um obreiro faz tudo do seu jeito, da sua maneira, e se sente como dono da igreja. Cuidado, irmão. Por maior carinho que você tenha em relação à igreja, àquele grupo, à história daquele povo ali, lembre-se, você não é o dono da igreja. Você, pastor, líder, presbítero que me ouve aqui neste momento, nós não somos donos da igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. É muito difícil, às vezes, nós termos esta dimensão e termos este correto entendimento do nosso papel dentro da igreja. E é claro que com o passar do tempo, misturam-se muitos sentimentos em relação a tudo isso que nós construímos, talvez até no sentido físico. O que talvez traga para nós um embaçar das vistas em relação a quem de fato é o dono. Deixa eu deixar isso mais claro. Eu lembro quando nós estávamos construindo aqui, os mutirões que nós fazíamos. Então a gente reunia aqui de manhã, às vezes 30 homens, para carregar bloco, para ajeitar a terra, para fazer um monte de coisas aqui, limpar. E é claro que há um sentimento de muito zelo por esse espaço, por esses homens que trabalharam aqui. É claro que muitas irmãs limparam, trabalharam talvez aí fazendo a feijoada, fazendo talvez o cachorro quente, para comprar uma cortina, para ajeitar um piso, para poder comprar cadeiras novas. E é claro, irmãos, que nós passamos a pegar amor por essas coisas. Isso é natural. O zelo nosso em construir, o zelo nosso em preparar a aula e cuidar daquelas crianças que estão nos acompanhando, talvez ali desde os 4 anos de idade, ou até antes, desde o primeiro aninho, crescendo, acompanhando as nossas aulas de escola dominical, todo o material que foi produzido, tudo isso gera em nosso coração um carinho e um apego por tudo aquilo que está envolvendo uma igreja local. E em alguma medida isso é muito bom. É sinal de que nós amamos de fato esta obra. Nós vendemos o nosso prédio antigo, recentemente, e na hora de desocupar o prédio, quando eu cheguei lá para desmontar as coisas, fui na sala das crianças e quando eu tirei um primeiro cartaz, tinha atrás o primeiro cartaz que eu tinha colocado ali naquela sala, em 2013, com o nome das crianças, que eram tudo pequenininhas na época e que hoje já são tudo adolescentes. E aí a minha esposa perguntou depois para mim: amor, você saiu lá do prédio, você chorou? Falei: amor, olha, quando eu estava desmontando tudo, eu estava feliz, porque eu sabia que aquele era o melhor de Deus para nós. Eu estava feliz também com os irmãos que compraram a igreja, os irmãos da Igreja Brasil para Cristo, então eu estava feliz. Mas na hora que eu vi a plaquinha com o nome das crianças, que eu lembrei daqueles pitoquinhos tudo pequenininho, e agora já tudo grande, e lembrei dos nossos primeiros dias ali na igreja, claro que fica uma saudade muito gostosa ali, um sentimento de muito carinho pelo prédio, sim,
pelo tempo em que nós vivemos juntos ali. Claro, essa tristeza não fica maior, ou esse sentimento que nos fez chorar ali naquele momento não se perdurou pela alegria de saber que essas mesmas crianças continuam aqui com a gente, pelos motivos de saber de que a igreja saiu dali para ir para um espaço maior, saiu dali para seguir com um grupo unido ainda, o mesmo grupo, congregando, feliz, em um espaço mais amplo, melhor, preparado para acomodar o número de pessoas que temos. Mas o carinho existe, o nosso apego pela história existe. O problema, irmãos, é que o tempo vai passando e daqui a pouco mudam-se as gerações e aí chega alguém que quer mudar tudo isso. E o nosso carinho, porque foi a gente que estava lá naquele mutirão lá atrás, foi o nosso grupo que lutou muito para conseguir comprar aquele primeiro violão. O nosso carinho a essas coisas, ele fica tão grande que aí a nossa visão começa a ficar embaçada. A gente começa a ter apego demais às coisas e começamos a nos ver como donos da igreja. Aí mora o perigo. Aí entra o perigo da gente começar a ter atitudes do tipo: mas quem mandou tirar a cadeira desse lugar? Ninguém falou comigo antes. Como se eu fosse o dono da cadeira, como se eu fosse o dono do púlpito, como se eu fosse o dono da mesa da ceia. Irmãos, tomemos este cuidado. Que o nosso carinho, o nosso zelo, o nosso amor pela igreja, pelas crianças, pelos ministérios, não seja confundido com o direito, que não existe, de sermos donos das coisas dentro da igreja. Nós zelamos, nós amamos, mas precisamos sempre nos lembrar: há alguém que ama muito mais tudo isso do que a gente. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo, que ganhou a igreja do Pai, que a comprou com seu próprio sangue. Por isso, ele é o único e exclusivo dono da igreja. Você, líder, não confunda o seu papel. Você, irmão, que está numa igreja há muito tempo. Você, irmão, que talvez a sua família tenha plantado, iniciado um trabalho. Você não é dono da igreja. E talvez a sua postura autoritária em relação a tudo que acontece dentro da igreja possa estar afastando muitas pessoas, possa estar matando o trabalho da sua igreja. E talvez, se a coisa perdurar assim, daqui mais 10 anos, olhe lá, talvez seja um número até muito positivo, muito otimista, talvez antes mesmo disso essa igreja já não exista. Então tome cuidado, ore ao Senhor: Senhor, eu amo muito esse trabalho, mas se eu estiver atrapalhando ele, então corrija-me, ou então me tira daqui. Porque o Senhor é o dono da igreja e não eu. É claro que nós temos desejos, gostos. É claro que quando alguém tira alguma coisa que nós construímos ali, é claro que isso dói. Mas não brigue por isso, não aponte o dedo na cara de ninguém por isso, não queira falar mais alto do que isso, não bata na mesa querendo fazer sempre o seu gosto, o seu jeito, porque você não é o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O que o texto diz também é que o Senhor é o edificador da igreja. Ele é o responsável, não nós. Eu disse no primeiro momento, talvez desse apego à condição do mobiliário, daquilo que é tangível, talvez até de um apego denominacional, mas às vezes também nós nos vemos como sendo nós os responsáveis pela edificação. Pastor, esse ministério aqui do canto solo é um ministério que eu exerço na igreja há 45 anos e ninguém na igreja faz isso se não for eu, e se alguém for fazer tem que pedir minha autorização antes. Irmão, quem edifica a igreja é o Senhor Jesus, Ele é o dono. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer, pastor. Não, quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Se Ele quiser edificar outras pessoas por meio de um outro professor de escola dominical, por meio de um outro pregador, por meio de uma outra pessoa que canta, de uma outra pessoa que cuida das crianças, por meio de uma outra pessoa que faz a limpeza, Ele é quem edifica a igreja. É Ele, o Senhor, quem capacita, quem distribui os dons. É Ele, o Senhor, quem alimenta o seu rebanho. Então não se veja também como uma peça insubstituível e como dono de funções e tarefas dentro da igreja. Isso não está certo. Abra o seu coração e o seu entendimento para receber outras pessoas que também querem servir, que também querem ajudar, cantando, dando aula, cuidando das crianças, cuidando da manutenção do prédio, cuidando das famílias. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor é quem edifica a igreja.
Que bom que ele tem edificado a igreja há 35, 40, 50 anos por meio da sua vida. Mas ele também pode fazer isso por meio da vida de outras pessoas. Então não se veja como dono, nem das questões físicas, nem também dos ministérios da igreja. Tudo pertence ao Senhor, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das pessoas, Ele é o dono dos mobiliários, Ele é o dono dos ministérios, Ele é o dono da edificação e responsável pela edificação da igreja. E o texto nos fala de uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se a igreja tem um dono e esse dono é Cristo Jesus, quem é que vai contra a igreja? Ninguém. Isso é muito importante naquela linha do consolo que nós estávamos falando no princípio, né? Pastor, é tanta coisa triste que acontece na igreja. Quando que isso vai ter um fim? Pastor, é tanta impiedade, tanta maluquice, tanta situação de pecado dentro da igreja. Irmãos, a igreja ela tem um dono, ela tem um edificador, e esse edificador disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Na hora que ele quiser e desejar, ele vem, exerce a justiça e tira e trata com todos esses inimigos que são, às vezes até membros, líderes da igreja. O próprio Senhor Jesus trata com eles. Porque inimigo nenhum da igreja será capaz de resistir ao avanço dela na proclamação do evangelho, no cumprimento da missão. Então, por pior que seja uma igreja com seus líderes, se há ali um povo fiel, orando, trabalhando, clamando, buscando cumprir a missão que a Escritura nos dá, tenha certeza, se for um líder autoritário, se for um grupo que está cometendo os mais terríveis pecados, o Senhor mesmo trata de tirar. Ele mesmo vem e exerce a justiça. Fique tranquilo em relação a isso. Faça e cumpra a sua parte. Com esse grupo de irmãos fiéis, ore, trabalhe, trate os erros e os pecados e entenda que a justiça o Senhor fará. Até mesmo usando os meios humanos, a justiça agora no sentido legal, no termo da lei, o Senhor o faz. Ele é o dono, Ele é o edificador, Ele é aquele que nos dá a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pastor, se Deus é o dono, se Jesus é o dono da igreja, por que então que a gente precisa de líderes, de pastores e tudo mais? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22. Veja o verso de número 24. Apocalipse 22, verso 24, nos diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Observe essa expressão: os reis da terra lhe trazem a sua glória. Perdão, eu li Apocalipse 21, versículo 24. Eu disse Apocalipse 22, Apocalipse 21, verso 24 foi o que eu li. Quando nós olhamos o capítulo 21 de Apocalipse, nós temos aqui a descrição de como será a nossa vida na eternidade, novo céu e nova terra. E o que me chama a atenção é que mesmo no novo céu e nova terra, numa realidade de mundo sem pecado, numa realidade de um mundo perfeito, de pessoas que não mais pecarão, não mais desobedecerão, não mais ferirão umas às outras, ofenderão umas às outras, mesmo neste cenário, liderança se faz necessária. Observe que o texto usa a expressão nela, na cidade, na condição de novo céu e nova terra. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Haverá então quem nos governe. Haverá então quem nos conduza, quem nos lidere. É claro que quando nós pensamos nas autoridades humanas hoje, prefeitos, governadores e tudo mais, nós estamos pensando sempre muito em pessoas que vão deter o poder da lei para reprimir o mal. Então, por que tem que ter, pastor, lá os governantes? Porque senão vira tudo uma bagunça e um mundo sem lei, sem regras, a coisa não vai andar bem. E às vezes a gente pensa o seguinte, que isso é por conta apenas do pecado. Olha, pastor, então hoje a gente vive aqui, nós somos pecadores, as pessoas pecam, justamente porque elas pecam, precisam ter então as regras, os limites e as punições. Mas quando nós olhamos para a Escritura, mesmo num contexto sem pecado, que será o novo céu e a nova terra, nós ainda assim teremos quem nos
lidere, quem organize a forma de vida que teremos lá. Organizar não porque vamos entrar em algum tipo de caos pecaminoso, mas organizar porque a ordem faz parte daquilo que é belo aos olhos de Deus. Então, pensar na liderança, se ela se faz necessária no novo céu e nova terra, também aqui, neste grupo terreno, isso é necessário. Então, a igreja do Senhor, ela tem um dono, Jesus Cristo. Então, pastor, se Jesus é o dono, então a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de pastor, a gente não precisa de presbítero, não precisa de coisa nenhuma dessas. Vamos ficar só com Jesus, que é o dono mesmo, a gente se reúne aqui, faz uma oração para Jesus, ele é o dono, ele é quem edifica e ponto final. Muitos grupos de desigrejados têm se valido desse tipo de pensamento, o que é contrário à Escritura. Porque a liderança na Escritura não é um problema. O pecado da liderança é. O pecado do grupo torna o trabalho da liderança, por vezes, equivocado. Mas a ideia de você ter pessoas que liderem, pessoas que governem, isso independe da condição pecaminosa do homem. Significa que Deus deseja ter ordem em todas as coisas. Por que seria diferente isso quando nós pensamos em igreja? Claro que não. E eu quero ver contigo alguns textos agora. Primeiramente, o texto que mostra a igreja nessa condição de uma organização. Vai lá em Mateus capítulo 18. A igreja pertence a Cristo. E talvez você, me ouvindo falar de igreja, principalmente nos termos que eu usei agora no princípio, de um grupo reunido com estrutura física construída, com ministérios instituídos, talvez você pense, não, pastor, mas isso não é igreja. Igreja é muito mais simples que isso. Igreja é um grupo de pessoas reunidas, isso basta. Não precisa de mobiliário, não precisa fazer mutirão para construir nada. Não precisa de uma organização de CNPJ, etc. e tal. Irmão, vamos ver o que a Escritura nos diz? Eu comentei rapidamente essa questão do texto de Mateus 18 na nossa primeira aula do tema. Eu não sou a igreja. E quero talvez gastar um pouco mais de tempo aqui na aula de hoje. A igreja de quem? Ela é do Senhor Jesus. E quis o Senhor Jesus que essa igreja se reunisse e tivesse liderança para tratar dos assuntos necessários a ela. Observe todo o conjunto, aquilo que nós chamamos de perícope, do capítulo 18 de Mateus, do verso 15 ao verso 20. Perícope é um trecho onde se inicia um assunto e se fecha, encerra-se um assunto. E nós temos o início de um assunto aqui em Mateus 18:15 e o seu fechamento no verso 20. Nós tendemos, infelizmente e erroneamente, a fazer uma divisão desta perícope, lendo ela do 15 até o 17 e depois lendo ela do verso 18 até o verso 20. Então você vê um monte de aplicações completamente equivocadas, tiradas do contexto que está inserida o texto, sendo aplicado para as mais diversas barbaridades, principalmente no trecho de 18 a 20. Eu vou fazer a leitura, então, de toda a perícope para que você entenda o que, de fato, os versos 18, 19 e 20 estão tratando. Vamos lá, diz assim o texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Muitos veem aqui como um primeiro trecho. Então eu trato o pecado assim. Alguém pecou, eu vou, converso com a pessoa. Se ela me ouvir, ótimo. Ouviu, resolveu, perdoou, retratou, está seguindo a vida dela. Se ela não ouviu, eu chamo mais uma ou duas pessoas, vão comigo, vamos conversar, vamos tratar essa situação de pecado. Pronto, se ela ouviu, ganhou, está tudo resolvido. Se não ouviu, agora diz o texto, no verso 17, leve então à igreja. E pensa que então o texto se encerrou aí. Mas não. Quando o assunto agora vai ser levado para a igreja, aí entra os versos 18 a 20. Observe na sua Bíblia que está tudo dentro do mesmo conjunto. Muito embora algumas delimitações de perícope sejam feitas erroneamente na edição de algumas Bíblias, nessa daqui da Revista Atualizada, feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, essa é uma delimitação de perícope correto.
Vai do verso 15 ao verso 20 mesmo. E diz assim então o verso 18: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pois bem, aí as pessoas leem do verso 15 a 17 e aplicam isso à tratativa do pecado. É correto? É. Mas aí quando leem do verso 18 a 20, aplicam esse texto completamente fora do contexto, usando na questão da oração, do poder da oração, das reuniões de oração. E vão aplicar da seguinte forma, está vendo? A Escritura diz, o que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Então, povo de Deus, nós temos que ter a mesma visão, nós temos que estar debaixo da mesma disposição de pensamento em relação às coisas, porque quando nós ligarmos aqui na terra, isso vai estar ligado no céu, e que a gente pedir para Deus, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Então, igreja em conjunto, ore, e aí o pessoal, até amparado nesse texto de forma errada, vão dizer, Senhor, em concordância com o meu irmão aqui, eu também oro pedindo isso, porque a ideia dele ao dizer em concordância com o meu irmão é assim, Senhor, está vendo, eu e ele nós concordamos, então o Senhor tem que atender o nosso pedido aí no céu, porque nós estamos ligando aqui na terra, e fazem uma misturada toda em relação à oração e esse texto que não se aplica. Outros ainda vão se valer para justificar os fracassos das muitas reuniões da igreja, algumas até fora de propósito, vão usar o verso de número 20. Não, irmãos, há poucas pessoas aqui, mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos, a Bíblia fala que Deus estará ali, então mesmo sendo nós aqui 2 ou 3, o Senhor está conosco, amém? Então vamos começar a nossa reunião de oração fracassada aqui com 2 pessoas, porque Deus está aqui. Irmãos, é mentira que Deus está aqui quando tiverem 2 ou 3? Claro que não, mas se tiver um só também Deus vai estar, irmãos. Não precisa ter mais de um para Deus estar aqui. Se um estiver aqui orando, Deus já vai estar aqui. Agora vamos entender o que o texto está dizendo. O texto começa então no verso 15 e segue até o verso 20. Do verso 15 ao verso 17, ele está falando como que você vai tratar o pecador. E chega no verso 17, no último estágio da tratativa do pecado. É aquele camarada que não ouviu você quando repreendeu da primeira vez, não ouviu você e outros irmãos quando foi repreendido numa segunda vez, e tornou a não ouvir nem mesmo estes, e agora será levado o caso para a igreja. E agora ele se recusa a ouvir, inclusive, a igreja. E qual é a orientação do texto no verso 17? Considera-o como gentil e publicano. Pesado isso, não é? Muito pesado. Imagina então que você tem que tratar uma situação da seguinte forma. Rapaz, essa pessoa ela é tão recorrente no seu erro, no seu pecado, que chega uma hora que nós, como igreja do Senhor, temos que dar um basta nisso. Temos que chegar, por mais duro que seja, e falar, camarada, você não é crente. Camarada, você não tem parte mais na igreja do Senhor. Alguns vão ver aqui como sendo a validação para a excomunhão. É o entendimento, por exemplo, do nosso Código de Disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você tem disciplina por admoestação, disciplina por afastamento, disciplina por excomunhão. A disciplina por admoestação pode ser feita até por meio suasórios, como esse do texto. Alguém errou, chega então, é admoestado. Alguém tornou a errar, de repente vai ser ela admoestada por um oficial da igreja, mas talvez pela figura do pastor da igreja. A pessoa insiste no erro, mas ainda assim tem reconhecimento da culpa, então ela será afastada por um determinado momento para poder ser acompanhada, ser tratada. Mas quando você chega naquele caso da pessoa rebelde ao ponto de saber que está errada, mas falar, eu não desejo a mudança, eu não quero, eu vou insistir em viver no meu pecado, aí vem a condição colocada aqui no texto de Mateus 18, verso 17. Trata e considera como gentil e publicano. Então é o seguinte, camarada, a igreja está aí de porta aberta, porque está para qualquer um. Se um bêbado quiser entrar, ele entra. Se um drogado, um viciado quiser entrar, ele entra. O culto público é aberto, é público. Mas aqui você vai ser tratado como ímpio. Aqui você não vai participar das atividades da igreja no sentido de liderá-las, nem de cantar em grupo nenhum, em conjunto nenhum, porque você não dá testemunho de cristão. Ninguém vai impedir você de entrar aqui. Você vai entrar, mas permanecerá calado, porque esta é a condição
do ímpio, esta é a condição daquele que não pode ser tido como cristão, como parte do corpo, justamente porque você não tem interesse de tratar o seu pecado. Pergunta, irmãos, é fácil considerar a situação desse jeito? Claro que não. Agora imaginem o peso, talvez, aí para um conselho da igreja, o peso para um pastor, um presbítero da igreja que tem que chegar ao ponto de tomar essa decisão. Difícil, né? Muito difícil. Pesado. Imagina você ali que está liderando o grupo, ou um grupo de pessoas, um grupo de irmãos, um conselho, como é na igreja presbiteriana, ter que chegar a essa conclusão. Puxa, esse irmão é irreparável. Não dá mais para a gente reparar absolutamente nada nele, ele não aceita, ele é duro demais, a gente vai ter que tratá-lo como gentio e publicano. Olha que situação difícil para o conselho decidir. Tanto é difícil que o Senhor Jesus então vai nos colocar. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus está falando aqui? Que depois de um caso ser levado à igreja, e daqui a pouco eu vou trazer essa questão de à igreja no sentido eclesiológico, o que Jesus está dizendo é que quando esse caso for levado à igreja, a igreja tem autoridade para arrolar os seus membros, para ligá-los aqui na terra e dizer, pelo testemunho de vocês na fé em Cristo Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou pelo testemunho dos pais, nós batizamos os filhos como símbolo da aliança e inserção no corpo. Então a igreja foi investida pelo Senhor Jesus nesta autoridade de ligar na terra e ser ligado no céu, mas a igreja também foi investida da autoridade de desligar na terra. E então terá sido desligado no céu. Não estou dizendo que é a igreja quem vai salvar alguém ou mandar alguém para o inferno. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus nos dá a autoridade de ver e entender o testemunho de fé de alguém, para então batizá-lo. Pastor, e se a pessoa estiver mentindo? Ok, ela está mentindo e está enganando a igreja. A igreja fará a sua parte. Quem crer e for batizado, a gente vai então batizar e vai cumprir aquilo que Jesus nos dá de ordenança. Receba alguém, essa pessoa testemunhou de Cristo, vocês vão batizar. Vocês têm autoridade para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus também está nos dando autoridade aqui de dizer o seguinte: se essa pessoa não dá testemunho de cristão nenhum, e veja, o texto não está falando de alguém que saiu, falou um palavrão ali, pronto, e agora a igreja já identificou que esse nunca mais vai fazer parte da igreja. Não. O texto está falando de alguém que erra, depois de errar será advertido uma primeira vez, volta a errar, será advertido uma segunda vez, com mais pessoas o acompanhando, o ajudando, o aconselhando, torna a errar, será agora advertido uma terceira vez pela igreja, pelos homens instituídos por Deus, ou pelo corpo de irmãos instituído por Deus para tratar este pecado, e recusa-se ouvir até mesmo a igreja. Como devemos tratá-lo? Como gentil e publicano. O gentil e publicano nunca mais vai ter parte na igreja? Não. Se ele se arrepender, se ele tornar a ouvir os seus irmãos e ouvir a igreja, irmão, seja muito bem-vindo novamente. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Que bom que você percebeu o seu erro, voltou atrás, se arrependeu. Mas, irmãos, essa é uma decisão tão difícil que Jesus coloca, olha, vocês têm autoridade para isso. E aí o texto vai seguir. E no verso 19, em verdade, mais uma vez, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então reforça aqui a ideia da decisão colegiada. Irmão, isso daqui é uma interpretação só minha de que esse irmão aqui está em pecado? Não. Olha, nós olhando, pensando, a gente concorda com isso. Então não é uma marcação, uma questão pessoal do pastor ou de um presbítero, não. Nós estamos aqui reunidos em uma decisão de vários irmãos, envolvendo várias pessoas, para deliberar sobre um assunto. Então agora nós podemos orar, clamar e pedir ao Senhor a orientação, tendo a certeza de que se estamos fazendo em verdade e em seu nome,
a questão será atendida, será ligada no céu. O texto diz então, no verso 20, encerra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pastor, então o senhor está dizendo que a igreja tem um dono. Sim, esse dono é Jesus. Ok. O senhor está dizendo que esta igreja que tem um dono, ela deve ser liderada e governada, porque é princípio de Deus para a ordem do grupo social que se tenham líderes. É uma realidade no mundo caído, será uma realidade no novo céu e nova terra. Ok. Pastor, você está dizendo agora que este grupo tem poder e tem autoridade dada pelo Senhor até mesmo para dizer que alguém não tem mais parte no povo de Deus? Sim. Agora, qual é o parâmetro para que a gente então estabeleça uma decisão tão dura e tão difícil? O verso 20 nos dá: quando vocês estiverem reunidos em meu nome. Significa que para eu saber, em nome de Jesus, qual é a vontade dele para tratar alguma situação de pecado, eu tenho que estar amparado na Escritura. Então, não se trata de uma avaliação pessoal, de um gosto ou de uma preferência minha. Se trata de aplicar o exercício da Escritura. Porque talvez você que esteja me ouvindo já esteja pensando: não julgueis. Nós somos proibidos de julgar a partir dos nossos próprios critérios. Quando eu penso no que eu gosto ou deixo de gostar e aplico isso como sendo medida de justiça para alguém, eu estou aí sim pecando naquilo que Jesus me disse: não julgue. Mas quando eu simplesmente pego a Escritura, mostro para alguém e falo: veja o que a Bíblia diz sobre o seu pecado, eu não estou fazendo nada a não ser apresentar a Escritura para a pessoa. Não sou eu quem estou julgando o seu pecado, é Deus, por meio da Escritura, quem está julgando. É Ele quem está falando se essa sua atitude no casamento, se essa sua atitude no palavreado, se essa sua atitude na vestimenta está correta ou não. Não é o meu julgamento pessoal, a minha tradição, a minha denominação. É o que diz a Escritura. Logo, estou fazendo em nome de Jesus. E não em meu nome. Aí você pode se perguntar assim: pastor, mas os homens não são falhos? Quem disse que eles vão acertar na interpretação das coisas? E aqui, irmão que me acompanha, que talvez não conheça a igreja presbiteriana, aqui eu quero fazer uma defesa denominacional muito importante. Procura uma igreja séria, justamente para poder ser amparado biblicamente nestas questões como esta. Pastor, mas tem um grupo ali que distorceu tudo para prejudicar fulano e dizer que ele era gentil publicano e aproveitou esse vídeo do senhor aqui para falar que Jesus deu autoridade para eles fazerem aquilo. Numa igreja séria, como é a Igreja Presbiteriana do Brasil, os conselhos podem errar, sim. A nossa confissão de fé diz isso, que os concílios são falíveis. Então pode ser que nesta reunião de 2 ou 3 em nome de Jesus, obviamente, pode acontecer deles não se reunirem em nome do Senhor Jesus, se reunirem com um monte de interesses pessoais que trarão o prejuízo a alguém no julgamento de alguma causa. Na nossa denominação, sobe isso para a instância superior. Olha, irmãos, o conselho está tratando o meu caso assim, mas eu acredito que tem outras motivações, outros sentimentos aí envolvidos. Eu não estou vendo honestidade por parte deste grupo de irmãos que está agora me tratando como gentil e publicano, e eu gostaria que outros irmãos julgassem a mesma causa, talvez estes sim, agora reunidos, em nome de Jesus, façam então a avaliação e digam se eu estou certo ou se eu estou errado. Ou seja, talvez alguém possa chamar a sua atenção e você falar: eu não concordo. Então, chamando outras pessoas, talvez você ainda não concorde com aquela admoestação. Então, talvez levando para a igreja, você ainda não concorde. É possível? Sim, os concílios são falíveis. Em isso, se persistindo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, suba ao presbitério. Pode ser que, de fato, o conselho da igreja local esteja errado,
E talvez no presbitério, reunido agora, pastores e presbíteros de toda uma região. Agora estamos falando de um grupo de quase 30, 40, 50 pessoas reunidas, pensando, conversando, tratando, estudando a Escritura para saber se algo que está sendo feito é correto ou não. Talvez ali venha a elucidação. Mas talvez você ainda não concorde. Acredite que também o presbitério errou. Então, dentro do sistema presbiteriano, sobe ao sínodo. Onde nós estamos falando de um grupo ainda maior, de presbíteros e pastores tratando uma causa. E pode ser que você ainda não concorde com a decisão do sínodo. Então submeta isso ao Supremo Concílio da Igreja, ao Tribunal de Recursos. Isso será avaliado agora diante de pastores e presbíteros do Brasil inteiro, discutindo teologicamente a atitude, a causa e as decisões. Agora, irmão, eu penso que a gente não precisa chegar até uma instância como esta, do Supremo Concílio da Igreja. Acredito que um conselho, talvez, de 2, 3 pessoas, mais o pastor, sim, é um grupo muito pequeno, talvez com muitos sentimentos envolvidos, possa ter erros. Mas muito dificilmente no presbitério esses erros serão persistidos, né? Muito provavelmente serão corrigidos. Agora, se algo chega até uma instância de talvez líderes do Brasil inteiro discutir sua situação e você ainda assim acha que está certo, muito provavelmente você está errado, sendo cabeça dura demais para assumir e admitir seus erros. Não estou dizendo mais uma vez que os concílios são infalíveis. Não são. E a nossa confissão de fé testifica acerca disso. Não são infalíveis. São falíveis, vão errar. Mas tome cuidado para que você não se veja como dono e senhor da igreja, das regras, para fazer tudo do seu jeito e da sua maneira. Falando de eclesiologia, ou continuando, né, sobre esta ideia da importância de liderança, veja que o texto diz, né, diz-o a igreja. Tem muitos que vão romantizar essa questão da igreja pensando num lado espiritual, né? Não, quando a Bíblia fala de igreja, do povo de Deus, não está falando de uma denominação ou de pessoas reunidas, está falando aí desta igreja que são pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Não está falando necessariamente, pastor, de um grupo organizado para tratar coisas. Irmão, se esse é o seu entendimento, que tem sido o entendimento de muitos desigrejados, e alguns, eu recebi essa orientação esses dias, né? Alguns não gostam de chamar desigrejados, dizem desinstitucionalizados. Não, eu não sou desigrejado, eu continuo sendo igreja do Senhor. Eu só não estou ligado a uma instituição. Eu sou desinstitucionalizado. Irmão, se você pensa assim, como que você aplica Mateus 18? Porque o texto está falando aqui de uma instituição, e quem está falando disso aqui é Jesus. Jesus está falando que, ok, no primeiro momento, talvez na particularidade, você, um cristão, outro irmão, um cristão, na particularidade, talvez vocês tratem e se resolvam. Aí é aquilo que nós falávamos na aula da semana passada. A admoestação mútua, né, a repreensão, a correção, um corrigindo o outro, aconselhando o outro, admoestando o outro, ok. Se isso não funcionar, talvez sim, com outros 2 irmãos crentes, de denominações diferentes ou até desinstitucionalizados, possam tratar e continuar seguindo Mateus 18. Mas o problema é quando vem o texto falando, diz-o à igreja. Porque Jesus está fazendo uma distinção muito drástica aqui entre o que é uma unidade do corpo e o que é a igreja. A igreja são várias pessoas reunidas. E veja a progressão que o texto traz. Se alguém errou, vai arguí-la entre ti e ele só. Ok, membros, unidades separadas, isoladas do corpo, da igreja. Chame mais 1 ou 2, ainda assim não é a igreja. Mas diz Jesus, então, que quando a situação não é resolvida, quando persiste-se o erro, diz-o então a igreja. Diz-o à comunidade, ao grupo, ao povo, para que o povo, o grupo, trate a situação e a questão. Então, irmãos, nós temos aqui uma validação do próprio Senhor Jesus em relação à institucionalização da igreja. Porque aí é o momento em que a gente vira instituição, de forma justa e correta e amparada na Escritura.
Porque aqui é o momento, então, que Jesus está dizendo: haverá um grupo maior de pessoas reunidas, que se chama igreja, que vão tratar o caso. Qual é o conselho que nós temos aqui? Que este grupo precisa estar minimamente organizado para fazer isso. Então, nesse dízio a igreja, e também esses irmãos agora reunidos vão ouvir, você precisa de um lugar para reunir isso, você precisa de alguém que determine isso, você precisa de uma ordem das coisas, para que se tenha, então, um julgamento justo aqui dessa questão daquele que está em pecado. Aí você vai precisar, talvez, criar um conjunto mínimo de regras. Você vai ter que se amparar juridicamente para não ser processado lá na frente por uma decisão errada. Aí, então, você já precisa, talvez, de um código de disciplina. Você já vai precisar, talvez, de uma constituição da igreja que vai dizer quem são esses 2 ou 3 reunidos em meu nome que vão tratar de assuntos de pecado como este. Pois bem, você tem um código de disciplina, você tem uma constituição, você passa a ter agora um grupo de pessoas lideradas, que serão lideradas a partir do quê? Qual é a regra que vocês vão colocar para levantar esses líderes? No modelo episcopal, no modelo congregacional, no modelo representativo, é a Assembleia que vai votar? Percebe, então, que a institucionalização faz parte de um processo de ordem. E agora eu te convido para ir lá em Tito, capítulo 1. Esses textos nós vimos na primeira aula, mas de forma muito breve, muito rápida. Observe Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa, Paulo falando a Tito, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Observe a expressão, bem como constituísses presbíteros. Ela está ligada ao quê? A colocar as coisas em ordem. Tito, te deixei em Creta para que você colocasse em ordem as coisas, bem como também, para que essa ordem exista, você institua presbíteros. Nos parece aqui talvez um modelo episcopal, em que o próprio Tito, a mando de Paulo, instituiria presbíteros nas cidades. O sistema episcopal, ele é bíblico? Sim, irmãos. É o melhor sistema, ao meu ver? Não. Mas há margem bíblica para que seja aplicado o modelo episcopal. Qual é o modelo que nós entendemos ser bíblico e, ao mesmo tempo, melhor de ser trabalhado? O modelo representativo. O que nós estamos dizendo aqui é que, em alguma medida, se fez necessário esse modelo episcopal de uma determinação de cima para baixo, vindo de Paulo, chegando a Tito e de Tito aplicando aos demais. Talvez uma questão cultural, talvez uma questão de tanta desordem que passou por esta necessidade de uma cartada aqui de Paulo, Tito, tratando com os demais. Então, talvez para uma situação extrema, uma liderança que vai colocar em ordem algumas coisas, tenha o seu amparo na Escritura. Mas quando nós olhamos um momento de paz, tranquilidade, nós vemos que o modelo representativo ele é mais usado na Escritura. Presbíteros sendo levantados, eleitos pela igreja, diáconos sendo eleitos pela igreja, pastores sendo reconhecidos dentro da comunidade, tendo a sua posse reconhecida pela imposição de mãos dos presbíteros. Então, nós olhamos esta condição de determinação da liderança e de ordem da liderança como sendo algo saudável para o funcionamento e andamento da igreja. Observemos então, irmãos, que a igreja tem um dono, o Senhor Jesus. Mas esta igreja que tem um dono, que é o Senhor Jesus, ele deseja que para elas tenha ordem. E para que haja ordem na igreja do Senhor Jesus, nós temos então a liderança. Presbíteros, pastores, diáconos. Presbíteros, pastores e diáconos são nomes de cargos colocados pela própria Escritura. Na Escritura você tem em Atos 6 a ordem dos apóstolos ali para se constituir diáconos. Aqui em Tito nós temos a Escritura falando a ordem para constituir presbíteros, anciãos. Então nós teremos aqui a forma como esses devem ser. É indispensável aí que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus,
não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto caminho, como para convencer os que o contradizem. São as características de um presbítero, de um pastor. Nós falaremos mais adiante na nossa aula de eclesiologia essa condição da liderança da igreja. Porque, infelizmente, hoje também isso é muito distorcido. Mas veja que ter líderes na igreja não é algo antibíblico. Então, você desinstitucionalizado, você está brigando com algo que a Bíblia manda a gente ter. A Bíblia manda a gente ter um grupo reunido, a Bíblia manda a gente ter este grupo reunido com ordem, e para ter ordem, que se hajam líderes ali. E a liderança nada tem a ver apenas com a situação do pecado, a liderança tem a ver com o desejo de Deus de ter ordem em todas as coisas que carregam seu nome. Para que as coisas funcionem melhor, para que as coisas tenham mais clareza, mais sentido. Por isso que a liderança está aqui. Para nós encerrarmos, irmãos, abram aí dois textos. Primeiro texto de Efésios, capítulo de número 4, verso de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Quem fez isso? O Senhor Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, o Senhor Jesus. E ele foi quem constitui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento e serviço. Para isso que há então a liderança da igreja, capacitada por dons pelo próprio Senhor Jesus para servir a igreja. João capítulo 15, Jesus tratando com os seus líderes no momento final do seu ministério. Perdão, João 15 não, João capítulo de número 13. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos para ensinar-lhes uma lição de humildade. João 13, verso 12 em diante. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu o sou. Nós temos aqui, então, o Senhor Jesus orientando os seus discípulos em relação à humildade no servir. E ele se apresenta como mestre muito superior aos discípulos e mostra que ele, como sendo mestre e muito superior aos discípulos, se dispôs a servir. E deixo então aqui a última aplicação para nós. A igreja de quem? Do Senhor Jesus. Ela precisa de ordem e para isso existem líderes. Os líderes não são donos da igreja. Os líderes são servos. Os líderes, como servos, precisam servir humildemente. É natural que, por alguma questão de facilidade no servir, exista algum tratamento diferente para a liderança. É natural. Vou dar exemplos bem simples aqui. É natural que, por exemplo, a igreja tenha uma sala do seu administrativo dedicada talvez para o pastor, para os presbíteros, onde eles vão guardar documentos da igreja, documentos ligados a esta ordem que nós temos aqui. Então, não é que o pastor é melhor do que os outros, por isso ele tem uma sala. Não,
para o serviço de tratar e pôr em ordem todas as coisas, talvez uma sala em separado, com acesso restrito apenas a líderes, seja justo. Documentações contábeis, informações de membros, registros da igreja, documentos importantes. Imagina, por exemplo, uma outra situação. O pastor precisa ir ao banheiro. E aí a igreja tem lá 500, 600, 700 membros. Se esse pastor for sair do seu lugar e ir até o banheiro, e cada um dos 700 membros parar ele no meio do caminho e falar: ô pastor, que bom que você está aqui, ô pastor, volta aqui e fala, o pastor não vai conseguir chegar até o final do corredor para ir no banheiro. É justo então que talvez tenha um banheiro separado, num canto mais isolado, porque senão esse homem não aguenta. Não é o nosso caso aqui na igreja, somos ainda um grupo muito pequeno. Mas imagine, irmãos, uma situação de 1000 pessoas, e o coitado do pastor tem que sair correndo para ir no banheiro. Se cada um dos 1000, ou menos que isso, se 100 pessoas só desejar parar para cumprimentar ele, para falar alguma coisa, ele já não aguentou chegar até o banheiro. Então é justo, não porque ele é melhor do que os demais, mas talvez seja necessário ter ali um banheiro que ele rapidinho precisou, escapa ali, vai, usa e consegue fazer as outras coisas. Então, é claro que a liderança vai ter alguma tratativa diferenciada, faz parte. Não por ser melhor, mas porque isso tem a ver com o seu serviço. Então, para que o pastor sirva, para que o presbítero sirva, é claro que talvez algumas coisas sejam adaptadas para ajudá-los neste serviço, mas não para distingui-los. Não pode ter uma cadeira diferente do pastor. O pastor senta como todo mundo senta. Ou a cadeira é tão bonita quanto a do pastor para todo mundo, ou a do pastor é tão simples como a de todo mundo que senta. Se a igreja tem condições de colocar em cadeiras estofadas para todos os membros, que assim seja para todos, mas não apenas para a figura do pastor. Então se colocam quase que uns tronos aqui na frente, né, onde vai ficar na tribuna presbíteros e pastores. É absurdo. Porque a minha condição só diferencia-se dos demais membros quando eu estou aqui no púlpito pregando, me referindo à questão de culto. Quando eu não estou no púlpito pregando, eu estou sentado nas cadeiras como qualquer outro membro da igreja, porque é isso que eu sou, apenas um membro da igreja. Eu passo a ser responsável para uma função especial no culto quando chega o momento da exposição da palavra. Daí sim a necessidade de eu vir à frente, não porque eu seja melhor do que os demais, mas porque vindo à frente eu me torno mais visível e a palavra será então projetada com maior facilidade, para que todos então agora ouçam a palavra de Deus. E me escondo atrás de um púlpito e da santa palavra para expô-la com fidelidade. Terminado isso, a gente se assenta no lugar que todo mundo se assenta e cultua no lugar que todo mundo cultua. Não precisa de uma tribuna especial aqui, nem para pastor, nem para presbítero. Nós somos servos da igreja. Nós somos pessoas como os demais membros. Nós comemos o que todo mundo come. Nós nos assentamos em cadeiras que todo mundo se assenta. Nós sofremos com a igreja e nos alegramos com a igreja. Nós não somos superiores à igreja. Somos servos dela. Então, você, líder, que fica batendo no peito, exigindo reverência das pessoas para com você, exigindo para você uma cadeira especial, um lugar especial, um prato especial, você é só um servo. Seja um servo como Jesus foi. É claro que talvez você tenha facilidades e vantagens, faz parte do seu trabalho. É necessário para que você desenvolva o seu ministério. Mas não tenha qualquer senso ou sentimento de superioridade em relação aos demais membros. Se você é presbítero, se você é pastor, se você é diácono, se você é professor de escola dominical, você é só um membro, servindo por meio de uma função. Crente que fica atrás de cargo para se sentir superior, se sentir dono de alguma coisa na igreja, isso é pecado. A igreja só tem um dono e esse dono é Jesus. E nós, então, por meio dos cargos, apenas servimos ao dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é temporário. E isso é tão somente porque Ele dispensou para nós estes dons e talentos. Se Ele não quiser fazer por meio da minha vida e da sua, Ele faz por meio da vida de qualquer outra pessoa.
porque ele é o dono, ele é o edificador da igreja, o responsável por cuidar dela. Ele é aquele que recebeu a igreja do Pai e que a comprou com seu próprio sangue. Ele é o Senhor Jesus Cristo e nós somos apenas seus servos. Perguntas e nós encerramos a aula. Eu acredito que por conta do texto de Mateus 16, 18 lido no início, que Jesus fala que sobre essa pedra edificaria a minha igreja, a Isis Mendes perguntou assim: quem são as pedras vivas que Pedro se refere, lá de 1 Pedro 2, 5? E quem são as pedras que Jesus suscitaria filhos a Abraão, de Mateus 3, 9? Ok. Vamos lá. As pedras de Pedro representam os membros da igreja. A pedra angular, dita por próprio apóstolo Pedro no texto da primeira carta, é o Senhor Jesus Cristo, né? A pedra de esquina, a pedra onde se fundamenta a igreja, onde se fundamenta o edifício, as bases, o fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo, e Pedro reconhece isso. Então o catolicismo romano interpreta equivocadamente a ideia de Pedro como sendo ele o fundamento da igreja. Não, ele próprio Pedro diz que a pedra principal, a pedra angular, é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos as demais pedras do edifício. Nós somos as demais partes do edifício. A semelhança da ilustração do corpo. Quem é o mais importante? O cabeça do corpo é Cristo, mas nós somos parte desse corpo também. De um edifício, o que é mais importante? O fundamento. A pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, quem é? Identificada pelo próprio Pedro na sua carta. O Senhor Jesus Cristo. Nós apenas compomos o restante do edifício. Então, Paulo usou a igreja ilustrando ela como corpo, Pedro usa a igreja ilustrando ela como a ideia de edifício. Na ilustração de Paulo, do corpo, o principal, a cabeça, Cristo. Na ilustração de Pedro, a igreja como edifício, do principal, o fundamento, e o fundamento é o próprio Senhor Jesus. As pedras mortas da qual o Senhor suscitaria seriam então aqueles ímpios, os gentios que estavam fora da aliança, né, que estavam mortos em seus delitos e pecados, com os corações de pedra, que seriam suscitados agora para fazer parte também do povo de Deus. Não mais, então, um coração de pedra, um coração de carne que agora bate em direção ao Salvador. Não mais mortos, como é a pedra, sem qualquer tipo de expressividade, sentimento ou desejo, mas agora vivos, pulsando em direção a Cristo, sentindo, desejando e amando o Senhor Jesus, porque Ele mesmo traz vida aos nossos corações petrificados e os faz ser carne.